Olá pessoal, tudo bem? Bom dia nessa segunda-feira abençoada. Quero compartilhar algo com vocês. Pessoal, eu trabalho com marketing digital e eu sei que é muito difícil para aprender uma pessoa num vídeo. Você vê que hoje, né, até mesmo através das plataformas, redes sociais, como TikTok, Kawaii, você vê que são vídeos bem impactantes no início para segurar a pessoa e tal. O assunto que eu vou falar é muito sério, é a respeito ao cristianismo, é a respeito a Jesus. Então assim, se você se identifica com esse assunto, quer ficar até o final, vai valer a pena, eu te garanto, né? Não pula esse vídeo. Vamos fazer uma reflexão se você é cristão, se você tem vontade de ser cristão um dia. Se você não é cristão, não tem vontade, mas gosta um pouco desse assunto, se simpatiza com esse assunto, fica até o final que eu vou falar algumas coisas que ontem eu preguei na igreja, né, a respeito de um assunto e Deus começou a colocar algo no meu coração e já faz um tempo que Deus vem colocando isso no meu coração e eu gostaria de compartilhar isso com você. Eu tenho certeza que vai te edificar. Olha só que interessante, né? Ontem eu estava falando a respeito assim do cristianismo. Então assim, o que é o cristianismo? Primeiro ponto, as pessoas que são cristãos, né? Ela aceita Jesus, ela se batiza, né? Assim como está no mandamento, né? Ide por todo mundo, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Palavras de Jesus, né? Marcos capítulo 16, versículo 15. Mas eu quero parafrasear um pouco aqui sobre isso. Então assim, as pessoas elas aceitaram Jesus, se batizaram. Então assim, você faz parte de um movimento, ok? Você faz parte de um movimento, você defende uma ideologia, você aceitou, né? Você abraçou uma causa. Então assim, hoje as pessoas não se convertem mais com essa visão. As pessoas elas estão se convertendo pelo motivo errado, sabe? As pessoas estão se convertendo pelo motivo errado, por bens materiais. As pessoas estão se convertendo por coisas fúteis, por coisas passageiras, sendo que a maior promessa do evangelho não é na terra. A maior promessa do evangelho, a maior promessa de Jesus foi o quê? Em João capítulo 14, quando ele chama os discípulos e fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar e voltarei para buscar vós. Então, olha que tremendo isso. Essa foi a promessa de Jesus. A promessa é que ele vai voltar. Ele foi e vai voltar para buscar. Então, assim, o que nós temos que acreditar? O que nós temos que crer? O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando a volta de Jesus, igreja. Então, assim, as pessoas vão na igreja hoje ou por causa de uma cura, ou por causa de uma riqueza, ou por causa de uma vitória, sabe? Mas e por causa de Jesus, e por causa do evangelho, e por causa da volta de Jesus. Então assim, existe dois culpados nessa história. Um são os pastores que estão pregando da forma errada, estão pregando com a intenção errada, porque querem lotar igrejas, mas não é lotar igreja para ganhar almas, é lotar igreja para ter um número maior de dízimo, para ter um número maior de dinheiro entrando. Infelizmente, nós chegamos nesse ponto, porque as pessoas não estão preocupadas com as almas das pessoas. E essa era uma das maiores preocupações de Jesus. Jesus ele falou assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele fez a mesma pergunta, ao ponto que na última vez Pedro falou assim: o senhor sabe, né? Aí Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? É levar a ovelha num pasto verdejante, é uma água tranquila, é livrar a ovelha dos perigos. Então esse é o papel do pastor, primeiro ponto. E o segundo ponto são os ouvintes. Os ouvintes também, eles não estão tão inocentes assim. Por quê? Porque uma pessoa que é enganada por uma falsa pregação, ela também tem uma falsa motivação. Qual que é a falsa motivação? Por exemplo, se alguém por ganância prega que alguém ao ofertar, ao dizimar, ao dar, ao oferecer vai ganhar, ele prega como se fosse uma barganha, essa pessoa que está recebendo essa palavra e está acreditando, ela também está caindo na própria cobiça dela, assim como a palavra do Senhor nos ensina, que nos últimos tempos as pessoas enganariam e seriam enganadas. Então olha só que tremendo. Enganariam e seriam enganadas. Então assim, nós observamos o que?
o verdadeiro evangelho, o verdadeiro propósito. Olha como que a igreja começou, Atos dos Apóstolos. Estavam reunidos os 12 discípulos, né? Ali Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas, então ali estavam os 12. Uma pessoa que tinha um poder aquisitivo bom, que chamava Barnabé, ele foi, vendeu tudo que ele tinha. Ele sim vendeu tudo que ele tinha, reverteu em recurso para o evangelho, em recurso para os cristãos. Então, a Bíblia diz assim que ninguém tinha nada, por exemplo, assim, tudo que as pessoas tinham era em comum. Era em comum. Né? Ninguém tinha mais do que ninguém. Aquele povo era unido, aquele povo um lutava pelo outro, um brigava pelo outro, um orava pelo outro, um intercedia pelo outro. Então assim, com essa pureza que começou a igreja, mas olha o que nós estamos vendo hoje, pessoas egoístas, pessoas que não se preocupam com o próximo, pessoas individualistas. Então a igreja é um corpo, sabe? O corpo ele tem que estar ligado, o corpo ele tem que estar unido, o corpo ele tem que estar no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo foco. Então, pessoal, em nome de Jesus, sabe? Que possamos voltar ao verdadeiro evangelho, que possamos voltar à verdadeira simplicidade de Cristo, pessoal, ok? Deus abençoe a todos.